sou a Paloca e eu estou aqui para vos falar dos filmes, das séries e dos documentários que eu vi em outubro de 2021. Não vi tantas coisas como em setembro, mas aquilo que vi teve qualidade, sim. Foi um mês satisfatório, sim, gostei daquilo que vi. Não vi nada assim de muito estrondoso, mas gostei realmente daquilo que vi. E sem mais demoras vou-vos então contar o que é que eu andei a ver no mês de outubro. A primeira série que eu vi foi na Netflix e foi The Chestnut Man, O Homem das Castanhas, baseado no livro com o mesmo nome, de um autor que eu não vou pronunciar. O autor também ajudou na adaptação do livro para a série. É uma série dinamarquesa. Eu gostei muito da história porque já não me lembrava de algumas partes do livro. Eu gostei muito do livro na altura, mas já não me lembrava de algumas partes. Então vão aparecendo pessoas mortas e vão aparecendo bonequinhos feitos com castanhas junto desses corpos. E é a partir daí que se vai desenvolvendo a investigação e também temos aqui isto tudo relacionado com uma ministra e com a filha dessa ministra que desapareceu e que está morta, ou para a família essa miúda está morta. E então vamos ter aqui a ligação, que ligação é que tem esta miúda com os crimes ou com as castanhas, porque é o homem das castanhas, que relação é que isto tem tudo com essa ministra. Portanto isto é tudo muito misterioso, nós vamos descobrindo tudo ao longo da série e eu gostei de ver a série, gostei realmente de ver a série porque já não me lembrava de algumas partes da história, como já tinha lido o livro há algum tempo, já não me lembrava de algumas partes da história. Surpreendeu-me porque já não me lembrava quem é que era a pessoa que andava a cometer os crimes, por isso gostei de ver esta série. Depois vi na Netflix outra série, Midnight Mass. Temos aqui uma ilha, temos uma pequena comunidade que vive nesta ilha e temos um padre que vai substituir um padre que já era velhote. Temos aqui um padre jovem que vai para esta ilha. E todos os mistérios se vão desenrolar à volta do padre, à volta da igreja, à volta dos milagres que vão acontecendo. Portanto é uma série assim estranha. Eu fui gostando da série assim aos poucos, não é que me tivesse causado logo grande impacto no início, fui gostando da série aos poucos. O fim não foi propriamente assim do meu agrado, mas foi impactante porque eu não estava à espera daquele fim. E numa palavra eu posso definir o fim como apocalíptico, é realmente a palavra, agora que eu estou a pensar bem, é realmente a palavra que define aquele fim. Não sei, uma série como é pequena tem princípio, meio e fim, se calhar faz todo o sentido que o fim tenha sido aquele, não era o fim se calhar que eu queria. Houve ali algumas revelações assim mais para o final também que me surpreenderam, gostei. No geral foi uma série entretida, deu perfeitamente para estar ali uns dias entretida a ver a série, apesar da série não ser muito grande, mas como vos digo, não é que o final me tenha agradado por aí além, mas eu já estava à espera que com o tema da série, se calhar que o final não fosse muito do meu agrado, mas sim, foi uma série entretida. Na HBO Portugal eu vi Scenes from a Marriage. E temos aqui a história de um casal ao longo dos tempos e todos os problemas que este casal vai ter. Eu gostei bastante desta série. É uma série centrada nos dois, vão aparecendo por aqui algumas personagens muito secundárias, mas eles os dois são realmente as personagens principais e as personagens à volta das quais gira toda a história desta série. Isto é baseado num filme, se não me engano, sueco. E eu gostei da história do casal. Porque é uma história muito real, eu achei que era uma história muito real, muito terra a terra daquilo que se calhar acontece com muitos dos casais, agora estão bem, agora não estão, agora equacionam tudo o que se passou na vida, agora separam-se, agora regressam. Foi uma história que eu achei que realmente era mesmo muito real, que retratava muito bem a realidade se calhar de muitos casais. Por isso eu gostei muito de ver esta série. Não achei que fosse nada aborrecida por serem só as duas personagens uma com a outra e a falarem, não é? Temos aqui grandes diálogos entre os dois, também discussões, momentos assim mais deprimentes, momentos mais alegres, portanto há de tudo aqui nestas grandes conversas que eles têm os dois um com o outro nestes episódios e eu não achei que fosse uma série que fosse nada aborrecida por só ter duas personagens assim principais, por isso gostei mesmo muito de ver estas cenas, não é, deste casamento, desta relação que havia entre estas duas pessoas, gostei mesmo muito de ver esta série na HBO Portugal. Depois vi na Amazon Prime Video dois filmes, A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais. E porquê? Porque são duas versões desta história que é baseada numa história verídica, uma história de uma rapariga rica, de um rapaz pobre, que se apaixonaram, que tinham uma relação, e um dia os pais dela aparecem mortos, com grande violência, e eles os dois são os culpados. E também o irmão dele.
E então temos aqui a versão dela e temos a versão dele. Portanto, ela diz que foi ele que a levou a tudo aquilo que aconteceu depois, e ele diz que não, que foi ela é que teve as ideias, que ela é que lhe andou ali a minar a cabeça com aquelas ideias. Nós depois tiramos as conclusões que quisermos tirar. Eles foram julgados, acusaram-se mutuamente, foram os dois condenados, e então temos aqui as duas perspectivas e a história é contada. Temos aqui cenas que são comuns nos dois filmes, mas a cena é contada segundo a perspectiva dela e segundo a perspectiva dele. E depois cá está, cada um faz a sua teoria ou tem a sua teoria acerca daquilo que realmente aconteceu. Será que a culpa foi mais dela? Será que foi mais dele? Será que foi por igual dos dois? Eu tenho a minha opinião, que eu não vou transmitir aqui. Vocês já sabem que quando são assim histórias destas, eu normalmente não transmito muito a minha opinião. Gostei de ver estes dois filmes. Eu não conhecia esta história. Isto passou-se no Brasil, eu não conhecia esta história, fiquei a conhecer agora. Depois fui procurar mais informação, porque eu gosto sempre de saber um bocadinho mais. Fui procurar depois informação, fui ao Google e andei a ver como é que está a situação dos dois agora, atualmente. Mas gostei da história por não conhecer, e gostei da maneira como estão realizados os dois filmes, não é? Por nos darem as duas perspectivas e nós ficarmos a saber que, claro, eles chegaram ao julgamento e resolveram cada um acusar o outro, se calhar naquela tentativa de se salvarem ou de terem menos anos de pena, tentarem pôr as culpas na outra pessoa. Não sei, provavelmente algum terá sido mais culpado do que outro. Eu tenho a minha própria opinião sobre isso, como já vos disse. Ou então, se calhar, os dois por igual. Não vou dizer mais nada, se tiverem interesse, já sabem, estes dois filmes estão na Amazon Prime Video e a história também está na internet, portanto se procurarem na internet também vão encontrar muita informação sobre esta história que aconteceu no Brasil há uns anos, por isso vão encontrar de certeza muita informação, e também depois podem fazer as vossas conjecturas e terem as vossas ideias acerca de quem é que é mais culpado nesta história. Em seguida resolvi ir ver a terceira temporada de You para saber como é que andava o Joe. Não posso contar muito porque pode ser um spoiler também daquilo que aconteceu na segunda temporada, mas temos aqui o nosso Joe noutro sítio, com outro tipo de vida, mas continua o Joe de sempre. Para quem sabe daquilo que eu estou a falar, o Joe continua o Joe de sempre, continua com aqueles problemasitos que ele tem e que depois tem que resolver assim de uma maneira não muito saudável. E também tem que resolver problemas de outra pessoa que não os dele, problemas criados por outra pessoa, que ele também tem que dar assim uma solução não muito agradável. E eu gostei de ver, porque eu gosto de ver o Joe. Gosto muito deste ator, acho que este ator desempenha um papel fenomenal, porque fazer de Joe não deve ser nada fácil, conseguirmos, não é, entrar na cabeça daquela pessoa que tem um grave problema de sociabilização. Por isso ele não é nada assim sociável, não é como nós conhecemos, teve uma infância difícil. Não é que isso justifique tudo aquilo que ele faz, mas eu posso perceber que há ali graves problemas, e o Joe podia ser uma pessoa real, é uma pessoa que é ficção, não é, que faz parte da ficção, foi criado por uma autora, mas podia ser perfeitamente uma pessoa real. Nos Estados Unidos de certeza que há muitos Joes por aí. E então eu gostei de ver a série, gostei do final. O final aponta-nos para uma quarta temporada, portanto eles dizem mesmo que vai haver uma quarta temporada e o final aponta-nos mesmo para isso, e foi um final do qual eu não estava à espera, ali com uma cena assim um bocado macabra, que eu torci-me toda, apesar de saber que aquilo não era real, eu torci-me toda só de imaginar aquela cena, e foi um final que eu não estava nada à espera que fosse assim. Por isso gostei bastante do final e já estou assim com alguma expectativa para a quarta temporada, apesar de eu ser aquela pessoa que já não tem muita paciência para séries que têm várias temporadas e que todos os anos sai uma temporada daquela série, mas provavelmente quando sair a quarta temporada de You, cá estarei eu sentadinha no meu sofá a ver o You na televisão ou no iPad ou no telemóvel, seja onde for. Lá vou estar curiosa para saber o que é que vai ser feito daquele Joe e que caminho é que ele vai levar agora noutro sítio enigmático, não sei se no sítio onde acabou a terceira temporada, se noutro sítio, por aí. Por isso eu acho que vou continuar a seguir esta série, não vou ficar aí já tipo, ai, estou desejosa que saia a quarta temporada, não, agora vi a terceira, já passou um bocado aquela euforia, mas depois quando tiver para estrear a quarta temporada, sim, aí se calhar eu já vou estar um bocadinho mais eufórica e com mais entusiasmo para ver a quarta temporada, mas agora vou deixar passar este tempo, vou ver outras coisas e depois sim voltarei à quarta temporada do You. Para
terminar o mês de outubro, mesmo no último dia do mês de outubro, eu vi um documentário, Ted Bundy Falling for a Killer, na Amazon Prime Video. E o que é que isto me trouxe de novo? Eu já sabia a história do Ted Bundy, eu já tinha visto o documentário do Ted Bundy que está na Netflix. E depois vi que estava este na Amazon Prime Video, que era do ano passado, que eu ainda não tinha visto. E como ouvi um audiobook onde falaram brevemente no Ted Bundy, eu voltei outra vez ao Ted Bundy. Para mim o Ted Bundy é aquele serial killer que de serial killer, não sei, é estranho. Eu não olho para a cara do Ted Bundy e não o vejo como serial killer, como os jornalistas não o viam como serial killer, como o público que se calhar assistia aos julgamentos se calhar não o via como serial killer. O Ted Bundy tinha essa particularidade de ser uma pessoa atrativa, de se cuidar, era estudante de Direito, era bem falante, portanto ele sabia falar para as câmaras. Por isso ele não tinha aquelas características que nós pensamos que tem um serial killer, que tem que ter aquele olhar muito distante, apesar do Ted Bundy também ter assim um olhar estranho, haver pessoas dizerem que ele tinha um olhar estranho, mas não é aquele serial killer que nós olhamos e dizemos logo, epá, aquele é um psicopata, porque olha-se para a cara dele e vê-se logo que é um psicopata. Eu olho para a cara do Ted Bundy e não o vejo como um psicopata, apesar de saber todas as atrocidades que o Ted Bundy cometeu e de saber a história já de todas as mulheres que ele matou. Mas o que é que este documentário me trouxe de novo? Portanto, eu já sabia a história do Ted Bundy, já sabia que ele tinha matado pessoas em vários estados, que depois tinha sido condenado à morte. Mas este documentário traz-nos a ex-namorada do Ted Bundy. Portanto, a ex-namorada do Ted Bundy e a filha da ex-namorada veio a falar para este documentário. Este documentário não está centrado no Ted Bundy, mas põe todas as atenções na ex-namorada, na filha da ex-namorada e nas vítimas, e na família das vítimas, nas amigas das vítimas, nas mães das vítimas. Portanto, nós aqui temos as vítimas como personagens principais, porque o que aconteceu muito com o Ted Bundy foi que o Ted Bundy era ele a personagem principal, quer dizer, parecia que não havia vítimas, porque ele aparecia no julgamento, aparecia nas televisões como se fosse ele uma estrela de cinema. E aqui nós temos a outra versão, e gostei muito de ver o sofrimento. Isto parece um bocado mal eu estar a dizer que gostei de ver o sofrimento, mas gostei por ser outra parte da vida do Ted Bundy e do Ted Bundy enquanto serial killer. Eu gostei de ver o que está por trás e as pessoas que estavam por trás e de terem dado voz às famílias das vítimas e de terem dado voz a esta ex-namorada e ao sofrimento que esta ex-namorada teve. Porque não deve ser nada fácil uma pessoa ter uma relação com uma pessoa que acha que é a pessoa ideal, e a própria filha da ex-namorada também falava que ele era uma pessoa excelente com ela, e depois vir a descobrir que esta pessoa que para elas era excelente, para os outros era um monstro, ou para as outras mulheres era um monstro. Não gostei muito no documentário de falarem aqui que as mulheres começaram a ter liberdade e que não sei o quê, porque eu acho que estar aqui a falar um bocado de política relacionada com o Ted Bundy, portanto, não está provado que o Ted Bundy matava as mulheres por achar que elas eram demasiado liberais ou que tinham um estilo de vida completamente diferente e ele não concordava com isso. Portanto, estarmos aqui a fazer essa analogia de, nesta década, as mulheres começaram-se a tornar mais livres e a fazer outras atividades e a participar em atividades, por exemplo, nas universidades, e por isso é que o Ted Bundy as matava. Eu acho que não tem nada a ver com isso. Por isso não gostei muito aqui desta parte, ou desta apropriação desta ideia das mulheres enquanto liberais, e depois compararmos isto com as atitudes do Ted Bundy. Portanto, o Ted Bundy era o Ted Bundy, tinha aquela mentalidade, tinha aquele problema mental e cometia aquelas atrocidades. Aparece também a mãe do Ted Bundy numa gravação antiga, porque a senhora provavelmente já terá falecido há muitos anos. Aparece o irmão do Ted Bundy, que tem uma vida miserável, porque provavelmente foi muito afetado por aquilo que aconteceu à família. E era uma família normal, aparentemente normal, portanto não há propriamente assim uma justificação para o Ted Bundy ter cometido aquelas atrocidades. Ele era assim, a mente dele era assim, completamente distorcida, por isso ele cometeu aquelas atrocidades. Agora não acho que isso tenha a ver com a liberdade que as mulheres tinham naquelas décadas, na década de 70. Mas gostei de ver estas caras, de terem dado voz às pessoas também que sofreram nas mãos do Ted Bundy. Porque eu acho que não se pode também olhar para ele e vê-lo como uma estrela de cinema e achar como é que é possível que um homem giro, atrativo, bem falante, que é estudante de Direito, como é que será que ele depois, aquela relação que ele tinha com as câmaras, de falar diretamente para os jornalistas, para as câmaras, sem nenhum problema, com um sorriso nos lábios, de dizer não, eu não fui, eu sou inocente. Eu acho que se gerou muito aquela ideia dele enquanto superstar, não é? E as vítimas foram um bocadinho deixadas de lado. Por isso eu acho que este documentário é importante nesse aspecto, é importante por dar voz às vítimas,
às famílias das vítimas, aos amigos das vítimas e por dar voz a esta ex-namorada e a todo o sofrimento atroz que ela teve ao longo destes anos, porque isso vê-se em todos os episódios deste documentário e todos os problemas colaterais que houve por causa das ações de uma só pessoa. Por isso eu gostei mesmo muito de ver este documentário. Vocês já sabem que eu adoro coisas sobre serial killers, adoro ver documentários, filmes, séries sobre serial killers. Às vezes são documentários, outras vezes são séries e filmes baseados em histórias verídicas, mas eu gosto muito de tudo o que tem a ver com serial killers, portanto eu adorei ver este documentário. E foi isto que eu vi no mês de outubro. Não vi assim muita coisa, mas aquilo que vi, sim, houve coisas que me satisfizeram mais do que outras. Mas não foi um mês mau, não posso dizer que tenha visto coisas muito más, porque normalmente eu tento escolher aquilo que quero ver, não é? Não vou perder tempo à frente da televisão a estar a ver filmes ou séries ou documentários que não me interessam para nada, porque para isso estou a ler ou a fazer outras coisas mais produtivas. Por isso foi isto que eu vi no mês de outubro, estou satisfeita com aquilo que vi. Agora no mês de novembro ainda não comecei a ver nada, mas porque estou muito entretida com o livro, mas quero muito ver por aí umas séries que estão para sair agora em breve. Digam-me nos comentários se já viram alguma destas séries, ou dos filmes, ou do documentário que eu vi, ou se têm curiosidade em ver algum deles, porque já sabem que eu gosto sempre de saber tudo aqui nos comentários daquilo que vocês acharam do meu vídeo e daquilo que eu vi no mês de outubro. E não havendo mais nada a dizer, eu vou-me despedir. Um grande beijinho. E até ao próximo vídeo. Tchau!